Alguém sabe da Silvana? Agora sim. Uhum. Aí você virou aquele gato de novo, o gato de Cheshire, o gato da Alice. Voltei. A Miriam não está aí? A Miriam tá. Então é isso. Então é bom estar com vocês. Quinta-feira, 12 de dezembro, né? Finalizando mais um ciclo. 12 do É bom estar 12. com vocês. Eu fico todo nostálgico, assim. Eu tenho muito carinho por esse grupo, por vocês, por a gente estar junto, assim. Me sustenta também. Me sustenta no sentido do trabalho, né? Muito legal. Poder trocar, né? Enfim, muito legal. E aí a gente termina agora e volta na terceira semana de. Mas depois eu aviso no grupo, né? Mas é a terceira de janeiro, para não ser corrido também. Dar um tempo para descansar. Ok. Terceira de janeiro é dia 15. Não, dia 16, 16. 16. 16. Dia E 15 é Mas, quarta. Rodrigo, logo em seguida vem um carnaval, né? É, Mas aí a gente vê Vai, a gente. vai, vai ter outra Carnaval não é tão pausa. coisa assim, né? Ah, mas isso é final de semana. Carnaval é uma semana, né? Com a quarta-feira de cinza, né? Hum. Sim. Mas então, não dá, não pega a gente. É. E outra, eu não pulo carnaval, não, gente. Haha. Nem eu. Então, tudo para Enfim. lá de Bagdá já. Então é isso, então a gente tá aí ainda qual página do livro a gente parou? A ai, Mônica sabe o PDF aí onde que é. 81, deixa eu ver. 81. A psicoterapia. Meu caderno tem uns 30 pedaços de coisa aqui, peraí. É de Eu acho que organização, moça. é tudo organizado, muito organizado, mas tudo. Tudo aos pedaços. Aqui? Gente, A cadê? psicoterapia tem uma dimensão Então, lunar. lunar. Tem uma Alguém pode me dimensão. ajudar? Não, a Fabi tá com. Não sei se ela Então, tá por com isso, por P2 isso que eu estava incluído. perguntando se a Mônica, não, como é que fala? Se a Miriam estava aí, porque ela lê muito legal. A Miriam Cota? Não, a outra. A Acho que Miriam lê. Ah, tá. achei, viu? Você está correta, viu, Evelyn? Ya. Tá correto? Tá. Ela achou o pedaço que estava escrito. Bom, eu vou ler, então. Vamos embora. Vamos que Lê, eu vou ler. Pronto. tá bom. Vamos lá. Vai lá, Mônica. A psicoterapia tem uma dimensão lunar, a empatia e a construção de um relacionamento humano. Tem também uma dimensão solar relacionada à função apolínea de desfazer as maldições. O objetivo da análise apolínea não é apenas tentar desenterrar todos os traumas horríveis da pessoa para que ela possa culpar seus pais por todos os seus males. É a consciência dos padrões familiares e o modo como continuamos a respeitá-los que desfaz a maldição familiar. A maldição é compulsiva. Comportamo-nos de modo destrutivo, mas continuamos cegos à fonte da compulsão, por não termos ainda uma noção adequada da separação entre o coletivo e a psique familiar. As fúrias que perseguem a vítima agressora no mito grego podem ser interpretadas de diversas maneiras. Descobri que, para muita gente, elas surgem na forma de culpa, ansiedade e ressentimento. A culpa nos diz que não merecemos ser felizes. A ansiedade nos torna receosos da mudança e de potenciais futuros. E o ressentimento nos deixa destrutivos,
para com os outros ou conosco mesmos. São sentimentos humanos arquetípicos e não é possível livrarmos-nos deles. Mas a função solar de desfazer as maldições significa que, quanto mais nos valorizamos, menos nos preocupamos em satisfazer as expectativas dos outros. Menos assustados ficamos com as obrigações da vida e menos ressentidos nos sentimos com potenciais que não vivenciamos. Apolo é também um profeta. Ele é chamado Apolo Vista Longa, e seu oráculo de Delfos foi consultado durante muitos séculos como fonte sagrada de orientação e presciência. A ideia de que se pode consultar um Deus para encontrar uma linha de ação adequada ou obter a resposta a alguma questão é bem antiga. Podemos vê-la modernamente na astrologia e no I Ching. Mas a natureza oracular de Apolo não é do tipo que chamamos de psíquica. O psiquismo é uma espécie de participação mística, a capacidade de nos livrarmos de nossos limites e de nos fundirmos com a psique de outra pessoa. A profecia solar é a previsão, e não há nisso a perda do self. É intuitiva, não psíquica, e sua base é a percepção do efeito das decisões tomadas no presente. O lado oracular de Apolo recebeu ainda o nome de língua dupla, pois o consulente nunca tinha certeza absoluta do significado da resposta. Tudo dependia do nível de interpretação. Não era preditivo no sentido literal da palavra, mas permitia que o querente tivesse escolha, tal como as imagens de um sonho são multiniveladas, podendo ser interpretadas ou até vivenciadas de diversas maneiras. Édipo, por exemplo, consulta o oráculo de Delfos porque começou a se perguntar se o rei e a rainha de Corinto seriam mesmo seus pais. O oráculo lhe diz que ele será o assassino de seu pai e o marido de sua mãe. E como a imagem de um sonho, o que significa? Freud ensinou que, em termos simbólicos, somos todos assassinos e amantes de nossos progenitores. É a verdade essencial do mundo infantil. Surge na vida sempre que destituímos alguma estrutura decadente de poder, interior ou exterior, e buscamos a união como um ser amado ideal. Édipo, no entanto, entende o oráculo literalmente e foge de Corinto para evitar seu terrível destino. Mas Apolo tem língua dupla, e ao fugir, Édipo cria esse destino. Sua natureza tem um grave defeito, a fúria incontrolável. E quando ele se encontra com seu pai sem saber de sua identidade, perde a calma e o mata. Você conhece o resto. Aquilo que o oráculo diz é estranhamente entremeado com a escolha da pessoa que faz a pergunta. Há aí um padrão que não pode ser alterado, mas cabe ao consulente compreender o nível interior do padrão e agir de acordo. Por falar nisso, Apolo é ainda o único deus que consegue ludibriar as três parcas, escapando de uma morte prescrita. Ele as embriaga. Assim, Apolo Vista Longa reflete a capacidade solar de intuir a existência de um padrão que atua na vida e de prever as consequências de nossas escolhas. Geralmente, tomamos decisões cegamente, levados por necessidade emocional, análise intelectual ou o desejo de agradar. Contudo, pode ser que não consigamos compreender o pano de fundo, quem somos de fato em relação a nosso ambiente
e quais são os padrões profundos de nossa própria jornada individual. Depois, ficamos espantados quando os frutos de nossas escolhas passadas ficam maduros. No mito, a consulta ao oráculo é, na verdade, uma espécie de introspecção, um ato meditativo que nos põe em contato com um lado nosso mais presciente. Muita gente consegue fazê-lo por meio de preces ou de meditação. E esse é um ato sagrado no sentido mais profundo, tal como era nos tempos antigos, quando a pessoa buscava a divindade. Quanto mais sabemos quem somos, mais estaremos agindo de acordo com nossa própria verdade, ou de acordo com aquilo que é certo para nós, mesmo que as consequências sejam difíceis ou dolorosas. Podemos nos manter íntegros e fortes. É por isso que Apolo é um cavalheiro, ou, como diz Polônio em Hamlet, acima de tudo isto, ser leal para contigo mesmo, e seguirá como a noite ao dia, que não serás falso para com ninguém. A função profética de Apolo está dentro de todos nós. Essa dimensão do sol reflete nossa visão e antevisão, bem como nossa capacidade de perceber potenciais interiores que ainda não se tornaram maduros. O sol também está associado à imagem da criança divina, retratada em algumas versões da carta do sol no baralho do tarô. A criança divina personifica tudo aquilo que ainda viremos a ser, mas que o tempo ainda não cristalizou. Saturno. A experiência e as atitudes que adquirimos como resposta à experiência cristalizam todos esses potenciais e moldam o adulto. A criança divina é a matriz solar, presente em nós como semente, mas leva uma vida inteira para se desenvolver. O sol nos dá a sensação de que temos um futuro, de que ele tem um sentido, de que nossas vidas seguem um plano inteligente. Pode passar para cima? Então, seremos... eu estou psicografando. Segue um plano inteligente. Então, seremos capazes de manter a confiança em nós mesmos e de jogar um pouco com o desconhecido. Mesmo se o jogo fizer com que o teto caia sobre nossas cabeças, sabemos que vamos sobreviver para tentar outra vez. De tudo isso, você deve agora deduzir o que significa estar desligado do princípio solar. É muito assustador, pois não há uma visão de futuro, só o passado e todos os seus erros e possibilidades perdidas. Essa é a maldição familiar. No baralho do tarô, associo tal sensação de desespero com a carta do diabo, o vínculo que não podemos ver, mas que envolve nossos pescoços com uma corrente e faz com que paremos de nos mover na vida. Finalmente, Apolo é o deus da música. Ele é também o pai das 9 musas, cada qual representando um aspecto diferente das artes. O governo do reino criativo é diferente da função exercida por Afrodite, como deusa da beleza e da ornamentação. Pois Afrodite pega uma coisa que existe em forma bruta e a refina. Apolo, por sua vez, cria algo a partir do nada. Ele simboliza o próprio impulso criador. Por que justamente a música? Aí a audiência pergunta, fala, né? Porque ela vem do coração. Aí a Liz Green diz, sim, mas outras formas de expressão criativa também. Talvez tenha mais a ver com a natureza imediata da música. Lembro-me novamente da novela de Mary Renault,
na qual Teseu comenta que se você procura Apolo com sua dor e a transforma em uma melodia, ele afasta a dor. A música pode traduzir qualquer emoção humana no instante em que essa emoção é sentida. Isso não é transcendência ou transformação, é o destilar de uma essência. A música não transmite sentimentos por meio de imagens ou palavras, ambas exigindo interpretação e distância reflexiva. É a mais espontânea das artes criativas e deve ter sido a primeira, imagino, pessoas movendo seus corpos ritmicamente e batendo com gravetos nas pedras muito antes de conseguir imaginar um meio de pintar bisões na parede das cavernas. O ritmo é um elemento básico do corpo e tem raiz no batimento cardíaco. Neste sentido, a música é a arte mais primitiva, antecedendo o pensamento e a percepção, emergindo das próprias origens da vida. Você pode levantar, e você não precisa de acessórios para criar música. Tudo o que necessita é bater o pé e abrir a boca. De certa forma, mágica. De certa forma, mágica. A música transmite sentimentos insuportáveis e permite que os suportemos. É muito difícil ser claro acerca dessa função do sol, mas espero que você consiga entender o que estou dizendo. Não estou sugerindo que todos devem se transformar em músicos ou em apreciadores de música, da música. Contudo, quando nos expressamos espontaneamente, estamos fazendo música. Essa dimensão do princípio solar funde vida e arte. Parar pra Mônica respirar, que ela não tá acostumada a ler, né? Cadê? A Miriam tinha chegado aqui, tinha visto ela? Ela está ali, ó, está no Tá aí. cantinho aqui, à minha direita. Sil tá aí. Oi, Oi, Sil, bom. tudo bem com vocês? Eu tô aqui Vamos. penando com uma sinusite. Tá com sinusite? Ai, gente, A sinusite é horrível. temperatura aqui tem dia que tá 33, no outro dia tá 19. Nossa, Tá uma loucura. nossa senhora. Enfim, e do que a gente leu? Vocês acham? Eu achei bem sincrônico a Alba. A Alba, a Alba tá com um negócio de bruxaria, eu acho. Ela leu antes. Eu Ela acho que leu ela antes leu e antes. trouxe. A Silvana não tava, nem a Miriam. Acho que a Cris também não tava. Ou a Cris tava, sim. A Alba contou a história da família dela se desgarrando e como foi difícil se desgarrar. E aí o pai foi, puxou e foi para frente, foi para trás e a dificuldade de sair. E depois ela saiu, depois voltou. E o texto falou um pouco sobre isso, né? Um pouco não, leu bastante. Foi sobre exatamente isso, né? Eu vesti a carapuça na hora que estava lendo. Com licença. A Alba pegou o cavalo branco do príncipe, só que o príncipe não tinha cavalo, ele tinha carruagem branca, né? Não, Mas é cavalo, a carreta, aquela história não é era um cavalo. cavalo. Então foi Cavalo literalmente. mecânico. É. O meu foi realmente meu príncipe. Mas e aí, o que vocês acharam da leitura com esse olhar aí, do Nossa, sol? achei legal. Você viu que falou da semente? Eu com essa semente também, ó. E é poético isso, né? Eu achei tão poético, É mesmo, muito lindo. não é? Gostei. É muito bacana foi. Eu achei também. Eu sou suspeito, né? Acabo sendo tendencioso. Porque o meu olhar é que é justamente isso, assim. Então, a nossa prole, né? A nossa origem, a nossa raiz e o mapa astral como referência primeira disso, traz a dignidade dessa jornada do vir a ser.
Então, a lua representa emoção, memória, mãe, tudo que nos nutre, o sol, essa questão do pai, o Saturno, a questão da autoridade e tal. E a vida em si, claro, cada um com as suas questões, né? Específicas, assim, é muito específica. Olha o mapa, esses dias agora, eu peguei mapas tão desafiadores, eu falei, nossa, peguei uma leva, assim, de uns mapas assim, que eu falei assim, gente, tá? Peguei uns quatro, assim, bem contundentes, assim, com histórias contundentes, né? E ciclos também muito intensos, assim, né? De mortes, de renascimentos e tal. Eu falei, No que nossa, eu poderia te dar uma que opinião, assim, uma parte, você poderia tirar esses nomes de quem são os mapas, para a gente não saber quem é a pessoa, nem precisa ter dados nenhum, mas podia pôr para a gente ver, né? Estudar. vou elaborar isso o ano que vem. Mas sabe que eu fico com receio? Porque às vezes a pessoa assiste Mas ninguém está tocando e e, não e se sabendo sente de quem. exposta, mesmo que não fale dela. Ah, mas mesmo que não fale o nome da pessoa, a pessoa se sente exposta, né? Que ela sabe, né? Muito pessoal para ela, né? E eu acho que Travando, se fosse um. travando, travando. Eu acho que Ah, se fosse. Tá dando para. Eu tô ouvindo. Rodrigo, Deu uma né? oscilada, mas eu tô aqui, tô ouvindo. O- Se fosse um grupo mais fechado, que a gente não gravasse ou que ficasse uma coisa entre nós, eu acho até que daria. Mas como essa gravação fica publicada, entendeu? E sempre entra gente nova, né? Esse é um problema, É, né? pode Porque ser. aí Eu acho que precisaria esse é ter. o problema. A Mônica apontou o problema exato. É Uhum. esse. E a E é Ju já tinha falado. Você lembra, Rodrigo, que a Ju já tinha falado? Seu Netuno aí, que você tem que tomar cuidado. Você lembra disso? Desculpa, não ouvi. Passou um carro aqui. Com algum processo, a Ju já tinha falado Ah, nisso, sim, ela falou mesmo. né? Mas eu Eu acho. acho perigoso, Alba. Eu acho isso muito perigoso pro Rodrigo. Entendi. Desculpa, eu não tinha ideia disso. Não, Enfim, mas poderia ser uma voltando pro. possibilidade, né? Mas É, por é isso muito. que, os meus colegas, né? Oi, Célia. Por isso que os meus colegas astrólogos, eles estudam mapa de artistas. Eu particularmente, eu não gosto de estudar mapa de artista, não me sinto bem. Mas muita gente estuda mapa de artista para conseguir pegar o arquétipo e ter essa ideia, já que é uma figura pública, Sim. então não tem problema. Mas a gente poderia pegar umas figuras tipo Buda, tipo, sei lá, sabe, sei lá, umas figuras que não sejam artistas, mas figuras conhecidas, Martin Luther King, sabe? Porque tem como achar esses e são pessoas que a gente conhece mais ou menos a história, né? Sei lá. Enfim, vamos ver. Por exemplo, o mapa do Lula, do que ele está passando agora, é interessante dar uma olhada, né? Hum, também. O tom. Oi, Sheila. Enfim, aí voltando, pô, mas a gente estuda, a gente vê Aham, tá bom. É porque eu digo que mapa é mapa, né? um jeito de formular O isso, é mapa verdade, a né? gente Cadê? Travamos de novo, gente? Não, estamos aqui. tá Eu dando. gosto mesmo desse olhar de autoconhecimento. Tá oscilando muito, né? Tá, Tá, o muito. seu tá. Voltamos? Aqui está oscilando demais. Sumiu. Tá. Congelou-se. Voltamos? Tô aqui. Sim. Tô Sua aqui, voz voltamos. voltou, mas você está congeladinho, sua imagem está. Hum, Não, E agora? pra mim, a imagem dele tá mexendo. Para Tá? mim não tem imagem. Voltamos ou não? Agora Sem imagem para mexeu. mim. Agora Para mexeu. mim tá com a imagem, mas a imagem está parada. Mas Para tudo mim bem. também. Não tem Para nem mim está imagem. congelado. Para mim está congelado e eu escuto sua voz perfeitamente. Isso. É isso aí. Aqui também. A internet
Está oscilando, começou a chover aqui. Uau, graças a Deus, né? Porque dizem que tava um calorão aí. Tava mesmo. Deixa eu ver aqui também. Mas eu achei Ah, uma agora coisa você interessante. mexeu. Tá Oi? oscilando. Você É. mexe e para, mexe e para. Voltamos ou não? Sim, desculpa. Agora sim. Então, uma coisa que eu achei muito interessante Texto. nesse trecho, né, do texto, foi essa comparação com Apolo, porque Apolo é um, um deus que tem muita coisa para se falar dele, né? Uhum. E aí, o Sol parece que tem também essa possibilidade, né, de tocar vários pontos, né? E uma coisa bem interessante que, assim, às vezes a gente fica olhando para um mapa e achando, e falando assim, o Sol é o mais importante. Mas o Sol, eu acho que ele é mais importante porque ele ilumina as questões, entendeu? Porque às vezes no mapa você passa pelo Sol, você até lê o Sol, mas tem ali uma indicação tão marcante que seu olho sempre bate ali, né? E aí você encontrar a questão que precisa ser, né, trabalhada junto com a pessoa que está ouvindo. Mas o sol, ele o tempo todo está iluminando, né? Mesmo que muitas vezes no mapa ele não seja assim, ele não seja a maior questão, né? O Porque pivô da história, né? é. Mas tudo que está ali é para chegar no sol, né? Eu Assim, a já vejo impressão que eu tenho. diferente. Eu já vejo É. tudo como um conjunto. Nada Não, é nada então. sem o outro. Não, tudo bem. O Né? Sol não é ninguém se ele não tiver o Mercúrio, porque não aparece, não sai, não Então, mas fala, não sabe a impressão pensa. que dá? É que assim, se você olhar o Sol, claro, você não vai olhar ele sozinho, mas inevitavelmente a primeira coisa que você faz é dar uma olhada no Sol, e aí tem umas outras coisas que aí cada um vai ficando mais, né, tendo mais sensibilidade para começar pelos lugares, ou a pergunta do paciente, ou do cliente, né? Uhum. Mas me dá sempre a impressão que tudo que está ali articulado é para que se encaminhe para esse lugar. Ou Ele é o que isso vai presidente. ser a força, ou que isso vai ser a força para se chegar a esse lugar, sabe assim? Sim, E sim. às vezes ele não é o que chama mais atenção no mapa, mas você sempre vai chegar no sol. O sol sempre vai estar iluminando isso, né? E é muito legal a relação do sol e da lua. Eu sempre fico pensando nisso, porque o sol, a lua, ela reflete o sol. Uhum. Então, é como se o sol também chegasse através da lua por reflexão, né? Sim, Então é bem interessante isso, né? É porque a reflexão é mais interna, o sol ele é mais expansivo, exato. né? Agora já Tem uma. voltou? Pode falar, Rodrigo. Agora é sua vez. Pode ficar aí falando. Eu só dei esse tempo Não, para mas tem você uma poder coisa. retomar, para sua Entendi. internet voltar a ficar estável. Eu Porque hoje reiniciei eu estou muito aqui. leonina. É, Tá tá certo. mesmo. Hoje eu Mas tem um estou. lance Gostei assim. desse modelito aí de cabelo dela. É, Adorei. meu pó. Muito bom, muito bom. Tá Pô, Tem bonito. um lance que é pra é gente. século XIX, final do século XIX. Estou lembrando da minha encarnação passada, de uma das minhas Pode. encarnações. Deixa Tem eu cortar aqui o Rodrigo e o Rodrigo ele cortar, tá bem mal educadamente. Pode falar. Posso, posso ser mal educado, usar a minha idade. Para trabalhar aí com essa história que a Mônica trouxe, quando ela disse que talvez seja chegar ao sol, eu consigo entender uma coisa assim, que não é possível você cumprir o projeto sem a energia solar. Mas é quando eu acho que a Liz é muito junguiana aí nessa história dela, porque ela traz o sol como o self, né? Mas no própria estrutura junguiana, o sol ele é a energia para isso, para que você viva uma existência. Não é
não sei como dizer isso sem ser assim como ela disse. Mas talvez a ideia não seja só chegar ao sol, mas usar aquela energia para cumprir um projeto. E esse projeto, aí eu entendo a Alba, o projeto está no mapa. O projeto, agora, a força que você vai usar É a força é do a sol. força solar, para você cumprir esse projeto. O Ó. projeto é muito complexo, entendeu? Agora, a Ah, luz é a luz solar. E outra coisa, refletida pela lua. Porque o sol sozinho, a gente nunca pode esquecer que Apolo é o senhor também da loucura. Então, cuidado com o sol, com a luz do sol. Ele cega. E não é muito interessante, não, isso. Isto Era rico. só isso, Rodrigo. Interrompi mal educadamente você. Peço Ótimo. desculpas. Mas foi bom se falar, Miriam. Eu acho que não, eu me corrijo. Eu acho que o que você falou tem mais lógica do que eu falei, né? Não, acho que tudo tem lógica. A gente tá só trocando. Mas o Sim, lance, uma tudo tem outra coisa que eu lógica. queria falar para vocês é que em trânsito, a Mônica falou de iluminar, né? Então eu vou falar de coisas diferentes. Em trânsito, então o Sol ele passa 30 dias em cada signo. Logo, ele vai passar 30 dias em cada área da nossa vida, em cada casa específica. Então, onde o Sol passa, ele ilumina. Então, quando o Sol está passando pela casa 12, ele está iluminando o nosso inconsciente. Quando ele está passando pela casa 1, ele está iluminando as nossas questões físicas. Tanto que diagnósticos de saúde que são difíceis de encontrar, às vezes, quando o Sol está passando pela casa 6 ou pela casa 1, favorece a gente descobrir o diagnóstico e conseguir ter mais assertividade na conclusão ou no entendimento de determinada situação. Assim, qualquer outro assunto também. O Sol passa e ilumina. Claro, se for uma casa com muitas questões, né? Casa 4, muitas questões ancestrais e tal. Às vezes iluminar ali não é muito bom, né? Tem Então, gente tem gente que diz que parente é bom numa distância assim, não muito longe, que ele tenha que vir para. Enfim. Eu conheço uma pessoa que diz que parente é bom num porta-retrato em cima assim da lareira, do piano, sabe, de um lugar assim bem bonito, bem honroso lá. Eu gosto, eu acho legal, mas. lá Você ia quietinhos, falar, né? Aldo? Não, eu ia falar uma coisa. Ah, mesmo que esse Sol estiver fazendo uns aspectos com Netuno, com Saturno, no trânsito, Porque aí o aspecto é um aspecto de luminosidade, né? E aí vai entrar nesse contexto que a Miriam trouxe, né? Ilumina ah, tanto que pode trazer a cegueira, se for um aspecto desafiador. ou dificuldades, né? É, traz à tona. Depende. Mas, enfim, essa é outra parte Aham, tá bom. desse contexto, né? Mas nesse sentido que ela está trazendo, e aí eu vou tomar a liberdade de ser tendencioso, né? Eu sou sagitariano, né? Então, o maior, o maior dom do Sagitário é justamente acreditar no invisível, né? Ele se joga, ele acredita e as coisas tendem a acontecer. E nesse texto, do jeito que a Aline está trazendo também, fala justamente sobre isso. Assim, então, ela fala sobre o passado, essa prisão, essa coisa, essa teia familiar, e aí esse medo do desprendimento, porque o incerto, né, o inseguro, porque na verdade, nesse sentido, a gente fala muito assim, eu falo muito isso, né? Fala, buscar o espiritual, buscar essa transcendência e tal. E na verdade, esse espírito é a nossa luz interna, é o nosso sol, nossa centelha divina. Então, nesse sentido, cada um de nós sabemos a nossa direção e sabemos o caminho de realização, o caminho a bússola é interna. Como a gente não tem essa educação e não tem essa cultura, a família, a sociedade
nos deteriora, né? A gente não tem esse olhar. Então, na verdade, a gente se afasta da nossa natureza. A gente fica preso nas angústias, nos medos, nas tradições, e aí nos laços familiares e tal, nos apoios, né? Por isso que, muitas vezes, um aspecto desafiador, mais contundente, ele é benéfico. Nem sempre um aspecto desafiador ele é ruim, porque às vezes, e inclusive eu li o texto, eu li o livro, terminei ele hoje, O Herói de Mil Faces, eu não tinha lido. E aí, por conta dessa leitura, eu falei, eu vou ler agora, vou ler. Aí li ele, terminei hoje. E aí, inclusive, ele fala sobre isso, né? Que às vezes um desastre, uma separação, uma falência, uma coisa, qualquer coisa desse tipo, é extremamente benéfica para que a partir dessa combustão a gente consiga se jogar e buscar quem a gente é através dessa experiência. Então, é isso que eu falei bem no comecinho, que a gente começou no estudo do Sol, que eu até coloquei aquela música lá do Caetano, Luz do Sol, né, e tal, que é justamente isso, uma coisa é certa, assim, a gente vai acabar quebrando e se frustrando. Todo mundo vai quebrar e se frustrar. Isso é natural da vida. Porque a gente põe o ego e essa busca, né? E o ego, ele é falso, porque ele não é... Ele é falso, né? Ele é uma necessidade de segurança. Aí a gente vai quebrar para que a gente consiga encontrar quem a gente é de verdade, internamente. Em várias fases da vida, né? Porque o caminho, o destino ou a mira é para que a gente consiga encontrar a nossa luz. Não que a gente tenha diretamente um sucesso. É o Do per... jeito que a gente imagina o que é sucesso, né? Porque o sucesso, na verdade, é muito que a Miriam trouxe outro dia. E ela indicou aquele livro lá, aquele livro, não, aquele filme, né? Mas aquele filme eu não consegui assistir. Não deu para mim. Eu tentei 2 vezes, muito lento, o ritmo muito parado, muito monótono. Eu tentei assistir, tentei assistir, tentei assistir. Eu falei, não dá. A minha natureza não permite que eu pare para assistir. Filme, o Rodrigo, pelo amor de Deus, eu não tenho memória. Que filme? Eu não sei o nome do filme, mas aquele filme acho que ele é chinês ou japonês, que ele é ele limpa Dia banheiro. perfeito. Ah, Um Dia Perfeito. Ele limpa banheiro, aí Ah, a dinâmica vai acontecendo e ele vai limpando aquela calma, aquela coisa. É tá, quase, tá, tá, tá. As fotos. é quase um filme mudo. Aí eu É, falei, claro, né? mas não consegui. Eu entendi o contexto, falei assim, tá, mas não dá pra mim. Não consegui ficar. É Wim Wenders. Mas eu entendi. É um filme Então, para Antonioni, então, meditação mesmo. imagina você com Antonioni. Antonioni, aquelas coisas longas assim, que você quase dorme. Ele fica lá parado olhando. Ai, Você meu... que entenda. Se quiser. imagina, eu tenho um sol em conjunção com Urano, gente. Extremamente leve. Eu passo essa calma do ascendente em peixes, tenho essa coisa de Libra, né? De ser ponderado e tal, mas por dentro é um turbilhão. Minha cabeça é muito, muito agitada, né? E olha, Enfim, dá licença, que você falando nesse sol aí, e que o ego atrapalha, porque se mete em tudo tal. Eu me veio na cabeça que eu sempre que defendo que eu nunca vou alcançar o sol, porque tem que realizar. Sabe que acho que não? Agora você falando isso, me deu um estalo aqui de pensar que o espírito que eu trago, ele sabe de tudo. sim, Então, essa vez que eu vim aqui com esta vida, com esse ascendente, com esse sol em aquário, parari, parará, aquele ali, é para viver uma fase e desenvolver certos aspectos só. sim, Porque, na verdade, o fundão, o espírito já sabe. Ele sim, sabe como ir, ele sabe o que você vai, os desafios que você vai enfrentar. Como vai ser, talvez não, ele não programe nada, ele só vai te observar para ver o caminho que você vai tomar, porque você, com este ego que você veio, você tem o livre-arbítrio.
de escolher na hora qual é o caminho. Entende isso? Isso. É porque é mais simples. Porque, na verdade, a gente vai entender que, assim, quem complica? Quem complica é o nosso ego, a nossa mente galopante e essa loucura, essa ansiedade, a mente, essa coisa de buscar, essa curiosidade. Então, a gente se Uhum, distrai. Essa racionalização excessiva nos distanciou do espiritual. Essa uhum. argumentação, essa coisa, esse E ritmo. essa vida que a gente leva hoje. Então, nos afastou de quem a gente é. Então, a gente segue um, segue outro, assiste. E aquela coisa, hoje, com a internet. E, na verdade, o caminho é para dentro. Claro, a minha experiência, a minha família, a minha origem, a minha mãe, o meu pai, o que eu vivi e vivo são símbolos dessa minha história. Mas o caminho é para dentro. É. Então, é esse silêncio que a Uhum. alma, pensando na questão da lua, na ansiedade, na busca, na necessidade de segurança, e aí ela se apega, afeto, carinho, família e tal, e esse. Porque imagina, uma alma desamparada no mundo que não tem para onde ir, não sabe, e esse anseio. Então, o lance é que essa, essa passagem, né, de Mas por consciência, que você acha que a alma é desesperada? Ela porque não a, precisa a ser. lua em si, ela Hum. representa a memória, o inconsciente, o passado e a Que o espírito, a que o espírito, necessidade emocional de uhum, segurança. sim, mas que o espírito conhece. Sim, mas eu digo assim, às vezes o que acontece? Essa busca, essa lua, né? Então, tá, ok. Então a minha família me nutriu de tudo, minha mãe, e a determinada idade eu preciso aprender a me nutrir. Eu sozinho, buscar o minha luz e eu nutrir Sem e dúvida, sem completar. dúvida. E Aham. aí eu não fiz essa passagem. Eu continuei buscando no externo. Então, a minha família parou. Então, eu busquei mulheres para me completar, busquei lugares, busquei empregos, busquei dinheiro, essa ânsia por uma segurança gente, eu atendo hoje, eu atendi. Hoje, ou E foi por um ontem. espírito que você não ouvia. É isso. E aí, o que acontece? Hoje eu atendi uma moça que ela tem dinheiro, tem casa aqui, casa nos Estados Unidos, viaja à África e tal, casa na Gran-Viana e tal. Bom, o que eu quero, eu sempre trago esses exemplos assim para dizer assim, não é sobre ter, De é jeito nenhum. insaciável, é mais simples. Agora, aí, por exemplo, assim, tá, e a religião? A religião é um caminho de educação da alma, ou teria que ser. A fé, você quer dizer? Não, educação da alma. Imagina uma alma ansiosa, com essa memória que ela precisa buscar essa luz do sol para se sentir completa, e ela está Hum. buscando essa coisa no externo. Como é que você vai falar para essa alma? Falar assim, eu falei isso hoje. Como é que você fala para essa alma assim? Fala assim, não, calma, calma, para, calma, calma. Para de buscar primeiro, depois você encontra. A pessoa vai pirar com você. Como para? Para de buscar primeiro que depois você encontra. Porque essa busca está muito desesperada para fora. Você precisa Hum. parar, sentir, aí você encontra, porque está dentro. Só que isso é um Exatamente. papo que você não tem como você explicar para a pessoa. Como você vai explicar para a pessoa? E às vezes essas obrigações religiosas, elas são nesse sentido de calma, calma, para, calma, sente, respira, calma. Porque não dá, a pessoa quer dinheiro, quer sexo, quer afeto, e quer carinho, quer não sei o quê. E quer, e quer, e quer, e quer, e quer, e quer, e fica viciada no quero. Porque, além de tudo, tem as compulsões dos hábitos da É. lua, que é resultado disso, dessa memória. Então, eu falo assim, tá, buscar esse espiritual. Ah, vou praticar uma espiritual. Todas as tradições, é para dentro. Meditação, para dentro. Todas as tradições, desde lá do hindu, desde todos os mitos, todas as tradições, é para educar a gente, falar assim, é dentro, é dentro. Só que a gente
E é uma coisa que a gente esquece, né? Vai buscar fora. E aí esquece de novo, vai buscar fora. E a vida fala assim, não, para, para, para dentro. Ah, lembrei. Ah, nossa senhora, eu tava aqui o tempo todo. Olha que besteira, como eu sou besta, essa angústia, essa coisa. E aí dá o vento de novo, tá? Nós buscando fora de novo. E aí vai buscar oráculo, mapa astral e um monte de coisa, borra do café, lê a vela e não sei o quê, cartomante, não sei o quê. Que na verdade todo esse contexto oracular é uma linguagem do espírito. É o espírito se comunicando, essa verdade, esse outro tempo se comunicando. Quando tem verdade, né? Eu acho assim incrível como é que a gente não consegue ler os símbolos se o espírito conhece. A gente tem que estudar, estudar, estudar e prestar atenção e pensar, 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 sendo que ele conhece tudo isso. Mas esse não é o único caminho. O quê? O caminho de você vir a ser quem você é, o É, caminho não é somente estudando. Existem não, Ah, sim. mil Então, e uma possibilidades. é Agora a verdade. gente entrou nesse imbróglio, né? Que nós entramos nesse imbróglio. Somos civilizados, Aham, racionais. Então, o custo é esse. é verdade, o e custo-benefício. aí, antes da Mônica falar, tem uma questão assim, fala assim, tá, então excesso de racionalização, excesso de informação, um monte de gente falando um monte de coisa e um monte de história. E aí, como eu falei na semana passada, mesmo em astrologia. Porque é isso, é muita informação. É É verdade. muita informação. Você fica maluco. Então você entra nesse viés de racionalização. Você desloca. Porque, na verdade, o caminho seria um caminho para me conseguir alcançar aqui dentro, esse meu símbolo. E se eu congestiono, eu de novo posso até falar, explicar e tal, enfim, palestrar, mas eu de novo me afastei de quem eu sou com essa. Porque é isso, assim, na verdade, é o autoconhecimento. É isso. Resumindo, o autoconhecimento. Você conseguir Acalmar a turbulência. acessar. Uhum. E aí, por exemplo, o caminho de Santiago. É um caminho que é esse símbolo também. Aquela jornada, aquela caminhada e aquela possibilidade de você encontrar dentro desse silêncio, desse caminhar, dentro quem é você. É quase uma meditação. Só que é o que que acontece? A gente banaliza. Racionaliza e banaliza. Todo mundo para Santiago. Aí vai É, pipoca com filho, aí vende, e aí vendendo corrente, e aí o hippie, e aí o outro vendendo almoço, outro vendendo não sei o quê. Então acabamos de acabar com o negócio. Falei, não era sobre isso, gente. Não tinha nada a exato, ver com isso. Vira evento social. exato. Vira uma. Fala, Mônica, desculpa. Não, acho que o Caminho de Santiago é um bom exemplo. Mas só que tem gente que vai lá e faz pelo que tem que ser feito. Porque senão a gente fica sempre falando do exemplo do não ser. E a gente precisa pensar no que é o ser. Entendeu? Senão sempre dá o exemplo do negativo. E existem muitos exemplos do que é uma aproximação desse desenvolvimento humano, entendeu? Porque, assim, de verdade, a vida na Terra, por enquanto, ainda é isso mesmo. A gente decidiu e escolheu vir aqui, e é isso. Ela é assim. O nosso grande desafio é colocar num eixo o nosso ego, porque não é dissolver o ego. O ego, ele é muito importante para a organização nossa. Só que ele precisa estar em consonância, precisa estar tudo o eixo. A gente precisa ter um eixo. O problema é que às vezes a gente pensa de um jeito, a gente sente de outro e faz de outro. E sentir, pensar e querer são atributos da alma. Então, o autoconhecimento, a função do autoconhecimento é a gente conseguir colocar essas coisas no eixo, né? Porque a alma é o que faz a intermediação entre o que é espiritual com o que é terreno. O nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual, o nosso eu, né? Que está um pouco lá e um pouco dentro.
Mas o ego, ele é super importante, ele não é para ser dissolvido, senão a pessoa enlouquece. Sim, mas A o que gente eu... precisa educar tudo para que esteja num lugar só, e por isso todos os movimentos de autoconhecimento. O que Perde as a igrejas deveriam individualidade. fazer e não fazem, né? Porque lá é só dogma, e como tem uma relação de poder, acaba não conseguindo. Exatamente. Agora, a gente se esquece que existe uma coisa muito importante que se chama psicoterapia. A psicologia, ela existe para isso, para ajudar as pessoas nesse caminho de autoconhecimento, né, em todas as suas possibilidades de atuação, entendeu? Porque a psicologia ela está em vários lugares, não é só na clínica, né? Então, teoricamente, por princípio, deveria ajudar isso, né? Mas ajuda até um certo ponto. A astrologia ajuda muito. O tarô, se for usado para autoconhecimento, ajuda muito, né? E tem outras possibilidades, né? Mas sempre com esse objetivo de colocar no eixo, sabe? Não é, é muito importante o nosso eu, o nosso self, o nosso ego. E outra coisa, é inevitável, não tem jeito, porque muito do que se estrutura no nosso inconsciente, ele acontece quando a gente não tem cognição para entender o que está acontecendo. Então, a gente interpreta muitas coisas nessas primeiras relações como, sabe, como o abandono, e às vezes é abandono mesmo, mas entende algumas coisas como abandono, como deixou de lado, aí nasce um irmão. Então, essas interpretações, elas vão ficar no inconsciente. Agora, o que se espera? É que conforme eu vou amadurecendo, eu vou me reconhecendo, eu vá ultrapassando isso. Só que é inevitável que todo momento de crise eu acione aquela criança e traga isso. Só que eu preciso, com o tempo, aprender a dominar, organizar, lembrar, opa, estou de novo lidando, então vamos ver qual é o caminho. O que é que está acontecendo comigo? Então, esse aprender a se observar é que a gente não aprende. E o se observar como se distanciar um pouco da gente mesmo e olhar o nosso pensar, olhar o nosso sentir e olhar os nossos impulsos, nossos quereres, as nossas ações, é que vai dando dicas sobre quem a gente é. E de verdade, pelo que eu entendo, né, por essa visão que eu tenho entendido hoje, que talvez mude com o tempo, né, vai mudando, é que no fim da vida a gente consegue chegar a uma parte disso. Então, assim, o grande objetivo é a gente conseguir se reconhecer, né? Se conhecer, vai conhecer um pedaço, que aí a gente vai morrer, tarará, vai se preparar para a próxima, e na próxima a gente conhece mais um pedaço, né? E aí vai. E aí, assim, porque esse é um princípio importante da questão do inconsciente, ele é um lugar que a gente precisa ter. Ele, inclusive, é muito importante que muita coisa permaneça inconsciente. Porque se a gente trouxesse a consciência tudo que tem no inconsciente, a gente não suportaria. Agora, algumas coisas a gente precisa trazer, a gente precisa reconhecer. E o inconsciente é diferente de subconsciente, porque eu já vi também isso sendo trazido como igual, e não é. O inconsciente é um lugar realmente imagético, dessas coisas que a gente vai aprendendo muito lá atrás e acabam ficando, de alguns traumas, algumas coisas. O subconsciente já está mais ligado à memória. Então, eu consigo acionar com mais facilidade. É um lugar, uma coisa que eu já aprendi, esqueço, aí eu consigo acessar, né? O inconsciente, nem tudo a gente acessa, e é muito importante que a gente não acesse, porque senão a gente vai acessar conteúdo que a gente ainda não tem condições nessa nossa etapa de desenvolvimento humano de lidar com isso, né? Acho que é a fatia que a gente veio para viver, né? A gente E aí você começa a vai acessando compreender. aquilo que dá conta, né? Exato, Tem exato, algumas coisas que vai passar a vida inteira, assim. exato. Outros vão conseguir por processo terapêutico. Tem gente que consegue, com processo terapêutico, até lidar com questões muito profundas, muito sérias, e que ficaram guardadas num lugar. Mas o duro é que o inconsciente ele controla comportamento também, né? Então, por isso que você tem que ter, em algum momento, assim, um reconhecimento de onde que está tocando, né? Hum. É só, é só assim, porque o sol ilumina essas coisas todas, né? Então, Bem mas essa é uma legal forma isso, de eu ver, entendeu? Eu bem acabo legal. vendo, Mas né? ajuda muito.
muito lúcida. Mas o lance é que de algum momento precisa de um salto para acreditar na vida, acreditar no Sim. caminho. E aí Não. a gente tem a tendência natural de se defender. Ah, eu não sei se é natural. Eu acho que o natural é a gente acreditar na vida. Eu acho que o natural é a gente estar motivado para frente. Eu acho que o antinatural é que a ira é quando você se apega em alguma coisa do passado, ou quando você fica numa ansiedade muito grande para coisas que virão. Aí está a dissociação, entendeu? Eu acho que o natural é a gente estar fluindo com a natureza, com o mundo, com, sabe, cada um do seu jeito. Um é mais. Eu mesmo, por exemplo, sou muito mais mental do que sentimental. Às vezes eu brinco, eu tenho um coração de gelo, né? E o Lídio? Hã? Oi? Coitado do Lídio. O Lídio, graças a Deus, ele é muito mais sentimento, ele é muito mais. Ainda bem. Não, assim, eu também sou, mas é que eu lido, né, de uma outra maneira. Mas cada um tem uma. E graças a Deus, cada um tem um tempero, sabe? Porque isso é que dá o enriquecimento. Agora, quando isso fica fora, aí que precisa das coisas mesmo. E aí, assim, e aí uma outra fala, que é a seguinte: nós precisamos começar a mudar a forma como as pessoas são educadas no mundo. Isso que a gente está conversando aqui precisa, com o tempo, vir para a educação do ser humano, entendeu? Porque a gente é educado totalmente o contrário, porque as pessoas de antigamente, tudo isso que a gente está falando aqui é muito novo, assim, entre aspas, entendeu? A gente, quiçá, conseguia chorar. Quando você chorava, a mãe mandava você engolir o choro, não era? Você demonstrar alguma era fraqueza, não é? Então, assim, é que isso que está acontecendo aqui, ele precisa chegar a todo mundo. Essa questão de autoobservação, de autoconhecimento, de reflexão, de acalmar. Eu vejo as pessoas, às vezes, achando que tem problema, e a pessoa relata problema, e eu penso assim, putz, mas isso é crise de desenvolvimento, E você né? acha que está indo para esse caminho de desenvolver? Com essa criançada aí que você vê? Então, eu acho que a gente está inadequada para as crianças que vêm vindo. Esse que é o problema. A gente precisava começar a se adequar a elas, porque elas estão adaptadas ao mundo que elas vão viver. E elas estão trazendo novidades. Então, e aí você vê a escola e vê a educação que os pais dão, elas não têm nada a ver com essa criança. Não tem mesmo. Entendeu? Eram outras coisas que precisavam estar sendo Daqui ensinadas para a pouco já, né, trabalhar. que está atrasado isso. Então, vai ficar cada vez mais. Se a gente não fizer alguma coisa, quem está ainda nesses caminhos, né? Uhum. Se a gente não começar a reverberar, sabe? E quando é reverberação, é a reverberação da onda, né? Ela É. vai para poder começar a mudar, porque senão a gente vai voltar na barbárie mesmo. Porque você vai ter um monte de gente que não se ajusta e ela sempre acha que está errada. Os jovens se matam porque os adultos mostram para ele um mundo péssimo. Entendeu? Assim, um trabalho que é uma porcaria, porque o pai está sempre reclamando do trabalho. Então, trabalhar é ruim. Uhum. Relacionamento é ruim porque os pais estão sempre brigando com o outro, falando mal de se relacionar. Aí olham para o filho e falam para ele que a música dele é ruim, que não sei o que é ruim. Então, o que que é bom? Ele não Uhum. tem um mundo para ele, É né? mesmo. Então, isso pode potencializar, ou o contrário. Por isso que eu acredito que a gente precisa começar a trazer isso para os nossos filhos, trazer isso para quem a gente tem acesso, né? E quem sabe um dia chegar na educação também, porque a escola, ela é uma organização. Vou falar uma coisa muito feia, mas não vou falar não, é porque é feio que eu vou dizer, mas de, de, de destruir sonhos, de destruir potenciais. Como ela é hoje, ela é assim, É entendeu? mesmo. Porque ela não Não incentiva estimula, a nada. ela não estimula outra coisa, Não né? estimula a Você nada. E não é uma está coisa assim, não são falando, os Laura. professores. Oi? Eu acho que você não está, não está dizendo nenhuma coisa absurda, não, porque enquanto você falava, eu me lembrei do Lauro, acho que é Lauro Oliveira
Acho que o nome dele é Lauro Uhum. Oliveira. Aquele Cláudia cara. Oliveira Lima. Isso. Ele diz um negócio lá na década de 60, 70. Ele diz assim: olha, eu não sei o que diabo vocês fazem dentro das escolas, mas criança é a coisa mais curiosa do mundo. E a base para você acessar o conhecimento é a curiosidade. Que diabo vocês arrumaram aí nessas escolas que as crianças ficam totalmente desinteressadas pelo que vocês têm a dizer? O problema não está na criança, o problema está na escola. E ele falava isso lá Na na década década de 60. de 60, 70. Não é? Eu acho que ele já morreu, né? Já deve ter Já, eu morrido. acho que já, Laura, já. Agora, você sabe que é interessante ter vindo essa questão da escola, talvez porque tenha vindo a instituição igreja, né? Que são instituições educativas, né? E porque talvez esses lugares sejam os lugares, e a família também, que mais lidam com a consciência de sol que a gente tem, né? E É, que pode. ensinam a gente a olhar para o nosso sol. Só que dependendo como isso é feito, às vezes algumas coisas que em nós são solares, elas são tidas como não, como inadequadas. Elas teriam que valorizar, né? Mostrar esse lado. Sim, e essa Teriam, possibilidade de diversidade, né? mas não é assim. A Cada ideia é vez mais quer pôr padronização. no na caixinha, no quadrado. É. Porque senão dá trabalho, sabe, bem? Uhum. Sabe? Dá trabalho isso. Isso Mas daí. aí é que tá, né? Já pensou? Eu fico pensando naquela, sabe a música é Dire Straits, que tinha da música lá do The Bricks on the Wall, é isso? On the Brick, que fala dos professores, e aí põe os tijolinhos, aí tem o videozinho junto, né? É, Então, é um sabe, a muro, coisa, né? Acho que é um muro, não, em português. tipo, The Wall, Wall, né? The Wall, É um muro. e que É. fica, então assim, só que a gente faz isso há muito tempo, né? Pink Floyd, é o Pink Floyd, né? Pink Sim. Floyd, Dire Straits é outro, quem sabe, né? Tá tudo no mesma caixinha, no mesmo buraquinho, aí eu sei o nome e sei a cara, mas não sei. Vamos ler mais um trechinho? Você cansou de nos ouvir, Rodrigo? Não, eu vou É, ouvir no porque Brasil cansa fácil, né? É, nós não somos aquele filme japonês, a gente é bem mais Pois é, agitadinha. não, tem tanto movimento aqui, mas veja, me ajuda, Mônica, de novo. Eu ajudo. Mas tá bom como eu tô lendo? Tá Ai, estou muito. adorando, Tá Mônica. jóia, tá Tá jóia, muito tá bom, profissional, jóia, né? muito ótimo. bom, Mônica. Muito legal. Vamos lá. É uma substituta à altura da Fabi. Eu tô fazendo tudo que a minha professora me ensinou. Então, Sol, pai e a emergência do ego. O papel do pai no desenvolvimento individual, por Howard Sasportas. A individuação envolve as sutis, mas cruciais mudanças fenomenológicas com que a pessoa começa a se ver como separada e distinta dentro do relacionamento que ela vivencia. Na individuação está a definição crescente de um eu dentro de um nós. Mark Carpel. Esta planta gostaria de crescer e de permanecer como embrião, aumentar e ainda assim escapar da sina de tomar forma. Richard Wilbur. Tá, e ele cita aqui, né, então, do Mark Carper, individuação da fusão até o diálogo, Richard Wilbur, folha semente e tal. Não tenho modo de enfatizar em demasia a importância do Sol. Em minha opinião, ele é o coração do mapa.
Isso não deve surpreendê-lo se você se lembrar de que ele compreende 99,8% do sistema solar. É o Sol que, direta ou indiretamente, fornece toda a energia que sustenta nossa existência terrena. Todos os alimentos e todos os combustíveis de que precisamos derivam de plantas que precisam da luz solar para a fotossíntese. Assim, o fato do Sol ter proeminência no mapa faz sentido. E aí ele cita aqui quem que é, né? O livro se chama O Sol. Tenho certeza de que para nos sentirmos completos e realizados, precisamos expressar nosso signo solar. Precisamos tentar nos desenvolver na esfera da vida associada com a casa em que o Sol está colocado em nosso mapa. Deveríamos tentar encontrar maneiras construtivas de personificar, integrar e utilizar qualquer planeta que forme aspecto com o Sol. Quando alguém me procura para uma leitura, procuro sempre constatar se ela está em contato com as qualidades de seu signo solar. Quero saber se as qualidades do Sol estão sendo expressadas conscientemente e de maneira positiva, objetiva. Se os dados natais estão corretos, acredito mais no mapa do que na pessoa sentada ao meu lado. Creio ainda que a maioria das colunas que lidam com o signo solar parte de uma premissa incorreta. Os autores costumam presumir que você é automaticamente como seu signo solar. Assim, todos os arianos são descritos como dinâmicos, egocêntricos e impulsivos, e todos os geminianos são caracterizados como borboletas e paqueradores incorrigíveis. Não é verdade. As colunas de signos solares nos jornais seriam muito mais úteis se começassem com a premissa básica de que o signo solar representa qualidades que você precisa trabalhar e desenvolver de modo construtivo, a fim de se tornar a pessoa única que é, a fim de ser sincero para consigo mesmo e de se sentir bem consigo mesmo. Você pode levantar? Botar mais para cima, que aí eu já... Em vez de dizer, você é de Áries, logo é assertivo, eles deveriam escrever, o seu Sol está em Áries. E isso indica que um dos seus principais propósitos na vida é desenvolver a coragem, o dinamismo e a capacidade de se afirmar de maneira viável e funcional. Dá para ver a diferença. Agora, os leitores têm uma meta, têm algo por que lutar. Se levamos depois em conta o mapa como um todo, podemos analisar como os demais fatores da natureza agem em relação ao desenvolvimento salutar das qualidades do signo solar, se contra ou a favor. A figura 4 da página 86 apresenta uma lista de palavras-chave, bem óbvias, para o princípio solar. Analise-as por algum tempo. Além disso, medite sobre o glifo ou símbolo do Sol. É um círculo que representa o infinito e a ausência de limites, mas que contém um ponto no meio. O glifo mostra o círculo da totalidade, envolvendo o ponto da individualidade, descrevendo, portanto, aquilo a que os junguianos se referem como o eixo ego-self. O ponto simboliza sua individualidade, seu self individual e único. O veículo pelo qual seu espírito, ou seu eu transpessoal, às vezes chamado de eu superior, pode se expressar. O princípio do Sol define o processo pelo qual podemos diferenciar e desenvolver um eu, ou ego pessoal. Contudo, em termos do maior crescimento e evolução, chega uma hora em que o ego pessoal precisa reconhecer e respeitar algo maior do que ele,
perceber seu papel como canal pelo qual o self transpessoal ou universal pode se expressar. Em seu livro What We May Be, Aquilo que Podemos Ser, Piero Ferrucci descreve o self transpessoal da seguinte maneira: o self transpessoal, apesar de manter o senso da individualidade, vive no nível do universal, em um reino onde planos e preocupações pessoais são obscurecidos pela visão maior do todo. A percepção do self transpessoal é a marca da realização espiritual. E aí ele faz a citação aqui do texto. Em Myth and Today Consciousness, Mito e Consciência Atual, o analista junguiano Beg explica como o arquétipo representado pelo Sol pode estar associado ao eixo ego-self. Vou resumir o modo como entendo. Em termos psicológicos, o arquétipo do Sol. Esses termos são o eixo ego-self e as transformações no relacionamento entre o self e o ego no decorrer do processo de individuação. O self é a totalidade psíquica, a potência original inconsciente, abrangente e genética, da qual, de início, em espasmos isolados no começo da infância, o ego, sujeito da consciência, emerge. Em seu caminho heróico de realizações, o ego mata o dragão da dependência da mãe e da família, assume a responsabilidade por ser um indivíduo em um mundo de indivíduos, joga unilateralmente suas cartas mais fortes e viaja por lugares cada vez mais distantes de seu primeiro lar, atribuindo tudo à sua própria força e sagacidade. Em algum instante, porém, a fascinante atração da totalidade primitiva se impõe novamente, e da agonia subsequente, despertar, morte e renascimento. Surge um novo alinhamento. O ego relativizado reconhece a existência de outros conteúdos psíquicos e se torna consciente de sua responsabilidade como expoente do self, sua fonte e sua meta, bem como do caminho entre eles e do impulso de trilhá-lo. Aí ele faz de novo a citação, né? Apesar de representar o processo da definição de nossa individualidade e do senso de separação do self, é também nosso vínculo com aquela porção em nós que participa da totalidade da vida. Ao expressarmos nossa unicidade e verdadeira individualidade, somos levados a participar de um esquema ou plano maior, através do qual a totalidade da vida se torna evidente. Tal como os diversos instrumentos musicais de uma orquestra, cada indivíduo tem seu papel a cumprir na composição geral da vida. Antes, porém, precisamos desenvolver um forte senso de eu, um ego saudável, honesto e funcional, antes de podermos ser um veículo apropriado para algo maior do que nós mesmos. Não há dor mais letal do que o anseio de sermos nós mesmos. Examinamos a lua e a mãe. Aprendemos que, como bebês recém-nascidos, misturamo-nos e fundimos-nos com a grande mãe. Agora chegamos ao sol e estamos prontos a nos separarmos dela, a diferenciarmos aquilo que somos ou devemos ser da mãe, da pessoa que cuida, a nos mantermos sobre nossos próprios pés e a sermos alguém. Na noite passada, falei da lua em termos do caso amoroso que tivemos com nossa mãe durante a primeira infância, o primeiro grande romance de nossas vidas. Quando atingimos os 9 meses, porém, estamos prontos para manter um caso amoroso não só com a mãe, mas com o mundo. Começamos a engatinhar, aprendemos a andar e descobrimos que existe todo um mundo lá fora para ser explorado e dominado.
Eu comparo o Sol ao impulso de nos livrarmos da simbiose com a mãe, a fim e realizarmos o desejo que todos temos de nos tornarmos um self separado e distinto. Você pode levantar um pouquinho, Rodrigo? Não, não, volta um pouquinho, só porque era no distinto, que agora eu não estou achando. Acho que é mais um pouquinho para baixo. Ah, tá, desculpa. Muito obrigada. Um self separado distinto, um eu particular. Aí ele faz nova citação, né? Aqui está a figura que ele tinha dito, que estaria na 84, né? Que tem as... Quer que eu leia as palavrinhas ligadas ao Sol? Ou vou para o texto? Vamos lá. Tá. Impulso por autonomia básica do caráter. Força. Luta pelo poder e reconhecimento. Coragem. Bom, não, vou fazer diferente. Impulso por autonomia básica do caráter, luta pelo poder e reconhecimento, a vontade, questões do ânimos, criatividade e autoexpressão, vitalidade, força vital. Força, coragem, fé e espírito, liderança, doação e generosidade. Na verdade, tinha relação entre as duas. Também ela do Sol, né? Agora vamos examinar o Sol como símbolo do ego e também como símbolo do Pai. Temas que Elise explorou anteriormente. Antes de lidarmos com eles, vamos analisar rapidamente os parâmetros de interpretação do Sol que eu esquematizei. Tá, aí tem lá a tabela 2, né? Espero que você utilize esses parâmetros quando estiver estudando mapas. Honestamente, se você se sentir atolado em um mapa, se ele não adquire vida aos seus olhos, sugiro que você focalize primeiro o Sol e sua colocação. Signo, casa e aspectos. E o use como partida, como uma alça do mapa, se me perdoam o jargão. A mera análise do Sol em lermos daquilo que a pessoa precisa integrar e trabalhar, pode fazer com que a leitura decole. Daí, para frente, você pode trazer outras facetas do mapa para análise e estudar como interagem com a posição do Sol. Apesar de eu estar enfatizando a importância do Sol, há mais 9 planetas para descrever outros aspectos de nossa natureza. Certas pessoas podem estar demasiadamente identificadas com o Sol e ainda não integraram seu signo lunar ou algum outro planeta adequadamente. Outras podem ser como a Lua, mas seu signo solar ainda faz parte do pano de fundo e precisa ser expressado. De qualquer modo, se você estiver com dificuldades para entrar em um mapa ou para estudá-lo, tente começar com o Sol. Aí essa tabela 2 tem os parâmetros para a interpretação do Sol. Sol nos signos. O signo do seu Sol mostra o caminho que você precisa seguir para desenvolver um ego saudável e um senso de individualidade, desenvolvendo as qualidades positivas e construtivas de seu signo solar. Você se sente mais completo e realizado. Precisamos de um lugar na vida para a expressão e irradiação das qualidades de nosso signo solar, talvez por meio de uma vocação ou chamamento. 2. O signo de seu Sol é o símbolo daquilo com que você precisa lutar conscientemente e obter, não apenas daquilo que vem instintivamente. Sol nas casas. A casa do Sol e a casa que tenha Leão na cúspide, ou que abranja esse signo, indica uma área da vida onde precisamos ser bem-sucedidos ou nos destacarmos de algum modo. É nela que precisamos nos sentir especiais, dedicando-nos às atividades associadas a essa casa. Vamos forjar uma noção mais clara de ego, de identidade. É nessa área da vida que nos separamos da mãe arquetípica e definimos melhor nosso eu separado. 2. A vida pode ser uma luta na casa do Sol.
Temos de travar combates com dragões que nos detêm ou que impedem nosso desenvolvimento na esfera de experiência associada com a Casa do Sol. Geralmente, sentimos que poderíamos nos sair melhor do que já nos saímos nessa área da vida. 3. Questões ligadas ao pai ou ao ânimos podem surgir na Casa do Sol. 4. A Casa do Sol pode nos dar pistas quanto à vocação ou inclinações naturais. O Sol e os aspectos. Qualquer planeta em aspecto com o Sol representa uma energia ou arquétipo ligado, positivo ou negativamente, ao desenvolvimento de sua individualidade e autoexpressão. Você precisa encontrar maneiras construtivas de expressar e de incluir essa energia em sua vida. Talvez por meio de uma vocação ou inclinação que envolva esse planeta. Por exemplo, uma pessoa com Sol em aspecto com Netuno deve encontrar Netuno de algum modo no processo de individuação. Essa pessoa também pode dar expressão a Netuno por meio de uma carreira netuniana, tal como a cura, a música ou as artes. 2. Você pode lidar com os aspectos do Sol por meio de pessoas em sua vida, especialmente no caso da oposição. Por exemplo, alguém com uma oposição entre Sol e Saturno pode achar que os outros são limitadores ou bloqueadores. No final das contas, precisamos assumir e integrar essa qualidade que, normalmente, projetamos nos outros. 3. Questões relacionadas com o pai e com o ânimos serão coloridas pela natureza de qualquer planeta que forme aspecto com o Sol. Parar. Bastante coisa, né? Uhum. Eu ri porque o meu Sol tem oposição com Saturno, Ah, e aí ela fala exatamente disso. Ele fala disso. a Miriam caiu, gente. Enfim, e aí, o que vocês acham? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Eu Eu acho acho ideal. que eu e a Alba lemos bem esse trecho antes para a gente se preparar para a aula de hoje. Ah, é? Vocês estão fazendo esses negócios aí? É, parece, né? Hum, acho legal. O que eu gostei muito foi o que a gente leu lá atrás, quando fala assim, no Hamlet, acima de tudo, isto, ser leal para contigo mesmo, e seguirá como a noite ao dia, que não serás falso para com ninguém. Achei bárbaro isso. Legal. É muito bom, né? Muito legal. Muito legal. O que eu acho legal também é que no final os mitos eles convergem, né? Nessa mesma jornada de depuração, onde a gente precisa encontrar essa lealdade, essa honestidade para com a gente, para que a gente consiga se tornar o herói da gente mesmo, no caso, né? Conseguir. Porque é isso, assim. Então, essa coisa de falar, é muito comum. Falar, mas você gosta disso? Eu não gosto, mas eu vou fazer porque. E a pessoa vai meio que se corrompendo, família, um monte de questões, ela não é honesta, e não é honesto moral, é honesto com ela, né? E é sobre isso, assim. E é muito comum, né? As pessoas elas não fazem o que elas falam. E dentro desse meu contexto, uma das primeiras coisas que eu aprendi, que eu lutei, foi isso, assim, tá, então é o seguinte, velho. O mínimo você vai ter que cumprir com o que você fala, ou então você não fala nada mais. E aí, para mim, foi uma batalha de início, né? Conseguir cumprir. Falar assim, não, se eu falei, eu tenho que fazer. Porque Uhum. é esse tipo de lealdade que o sol exige, né? Até que eu cheguei um momento e falei assim, agora eu tenho que falar menos, né? Me comprometer menos, porque É, isso é bom.
E o duro é que, assim, às vezes a gente respeita mais o compromisso que a gente tem com as pessoas fora do que os compromissos com a gente mesmo, né? Porque os da gente a gente pode deixar para depois. Não, mas é sobre isso, São os desafios, né? é sobre o peso do que acha que os outros vão pensar, que é uma doideira. Eu atendi uma menina hoje. E a cobrança também. Não é Mas isso é só o que os muito outros vão forte. pensar. Mas esse é o problema, é que assim, a gente aprende isso muito forte, especialmente nós mulheres, a gente aprende Exato. isso muito fortemente na nossa educação. E É tem que muito ser assim, novo, né? Tem que é ser assim. muito novo a gente Dizer poder não. Ah, dizer não, é. É muito interessante isso. E tem uma outra questão, assim, claro, envolve mais coisas, né? Mas eu atendi, ó, tô acompanhando ela. E aí o que acontece? Existe um complexo no sistema familiar onde várias questões são negligenciadas. Que não fala aqui, que não fala ali, aí é um negócio ali, é o dinheiro, é o empréstimo, é uma ofensa, um monte de coisa. Então vai tudo indo para o inconsciente. Vai tudo. Mas tá ali, é como se fosse uma panela de pressão. E aí, de quando em quando alguns aspectos acontecem, algumas coisas, e aí explode, né? As crises, alguma coisa que, na verdade, é uma combustão de várias negligências, né? é o gatilho. É. É, que E aí aí o essa. negócio vem para destruir, não vem para ser resolvido, né? Exatamente. Porque está cansado já de ver que não tem solução e explode. Enfim, enfim. Acho que tá bom por hoje, né? Tá bom. E eu Alguém também mais aí para gostei, mim? Alguém disparou? eu Ah, pode também falar. gostei, eu também gostei de ver que o Sol é tudo, o signo, a casa, os aspectos. Então, ele é aquele colchete parentes que é nem uma equação. Eu gosto dessa ideia. É, a ideia também de que, por exemplo, o Sol em conjunção com ou esse aspecto com Netuno, você precisa encontrar o Netuno para encontrar o Sol, Exato. né? É. Não, que isso aí a gente faz, é hábito. Você vai fazendo. Você nem sabe por que que foi que você fez, mas era aí, estava no mapa. É. É muito legal essa equação aí, achei bárbara. Isso aí faz Enfim, parte da minha ideia. enfim, é bom estar com vocês sempre. Boas Que bom. festas para vocês e para quem vai assistir depois. Tudo de melhor. Igualmente. Paz, direção, caminho, realização, prosperidade. E Amém. eu também gosto de pensar que nada mudou, né? 30 dias, depois começa janeiro de novo, né? Tem coisa que é Ah, muito euforia também, né? Muita coisa. Fala, nossa, aquela coisa e tal. já Não, foi o tempo. epa, você está acabando com o que eu acreditei a vida inteira. No dia 31 não acaba um ano e começa outro, e é tudo novo. E aí, assim, todas as questões ficaram no ano passado e a gente vai viver Tudo novo. É, tudo não é novo, nunca mais. Aquelas questões ficaram para lá, agora é outra coisa, coisa nova. Foi em, partido o cabo do ano novo. Ele estragou assim, isso me disseram a vida inteira. Eu já tinha ficado magoada quando disseram que não existia Papai Noel. Agora me disseram isso. Você Acabou com a acabou com minha a... ilusão. Exato. Gente, enfim, sinta-se abraçadas. beijo. Beijo, Alba, Com beijo, Deus. Fiquem com Hélio, Deus. Foi um Hélio, prazer Pessoal, estar com san- vocês aqui, Boa viu? noite. gente, delícia. Uhum. Santo Natal, já ia falar Santa Páscoa, olha. San- Santo Coelhinho da Natal para gripe. todos, né? Amém. E haja muitas bênçãos, muita luz do sol Aham. para De o cada nosso um. novo ano, Aham. que só vai ser velho para o Rodrigo, para nós é novo ano. Que ótimo. É, é que eu não espero virar o ano, eu vou fazendo. Aliás, eu prometo que da próxima vez eu vou estar no meu ciclo depressivo, tá? Hoje eu estava no meu ciclo Ah, maníaco. O negócio vai ser assim. Deixa esse aí na gaveta. Usa esse daí de hoje que tá legal. Eu estou feliz, vai acabar o ano, gente, vai começar outro. É tudo novo.
Aí o Lídio tá lá. Falta 18 dias ainda. O que que você... Tá vendo? Lembra assim, cala essa buzina. Ai, Ah, o Lídio tá dizendo que ainda tem 3 partidas de futebol ainda. Ah, imagine. não, já estamos. Eu aproveito para descansar. Já estou no modo já, falo assim, não, Ih, não, não me coloque nessa agenda, não me coloque. Não, agenda não, por favor. agenda não vamos tocar nesse assunto. Tchau, gente. Beijo, Tchau. beijo, Beijo, até beijo. final de Tchau, boa semana. noite, boas festas, gente. Amém. Beijo. Boa Nós noite. todas. Tchau. Foi Tchau. ótimo estar com vocês, Beijo, viu? ai, Albinha amada. Querida. Ah, gente, a Mônica tá Rodrigo. demais. Não, Alguém oi? tem o vídeo, não? Oi, Alguém alguém tem o telefone do Lídio? Ele tá aqui. Mande sua mensagem, ele tá bem aqui, ó. Beijo, beijo. Beijo, Foi o tchau. Lexotan, eu tinha um Lexotan aqui perdido, eu tomei. Ai, que ótimo. Continua assim, Moniquinha. Me liga quando tiver nesse estágio aí que eu gosto. Tá bom. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.